Juliana, está escutando? Estou. Pode iniciar? Eu não escuto a Juliana. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Sejam muito bem-vindos. Estamos não escuto a Juliana. Para falar sobre a procalcitonina, em linha com o comprometimento da Beckman Coulter em trazer informações atualizadas e soluções inovadoras que colaborem com o progresso da saúde. Estamos trazendo hoje um grande parceiro para falar de um assunto muito relevante na atualidade, que é o uso da procalcitonina orientando a antibiótico-terapia de pacientes com suspeita de sepse. Eu gostaria de apresentar o professor Dr. Antônio Carlos Pignatari. Ele tem PhD e é professor em doenças infecciosas e diretor do Laboratório Especial de Microbiologia da Divisão de Doenças Infecciosas da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e chefe do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Dr. Pignatari, é com grande prazer que o recebemos aqui hoje. A palavra é sua. Bom, bom início de noite para todos, né? Eu gostaria de agradecer o convite da Beckman, a oportunidade de comentar com vocês sobre a procalcitonina, né? Algumas indicações dela. E nós vamos hoje comentar sobre procalcitonina em sepse e se é possível ou não orientar a antibioterapia inicial nesses pacientes, né? Então, é um tema relevante, e principalmente quando nós sabemos que o uso de antibióticos de maneira inadequada, muitas vezes, acarreta problemas para o paciente, inclusive de resistência bacteriana. Então, vamos ver se a procalcitonina nos ajuda, né, para utilizar o antimicrobiano de maneira correta. Vamos lá? Vamos dar início, então, próximo slide, por favor. Bom, primeiro nós podemos comentar com a definição de sepse, né? Essa definição de sepse, nós temos aqui desde 1991 até agora 2016, algumas definições. Então, o paciente que chega com processo infeccioso no pronto-socorro ou internado ou na terapia intensiva, né? Então, nós teríamos inicialmente uma resposta inflamatória sistêmica desregulada do hospedeiro com consequência de causa infecciosa e não infecciosa. Então, muitas vezes havia uma confusão inicial em relação se é sepse ou uma causa não infecciosa, como trauma, por exemplo, cirurgias, né? Então, nós temos o sepse 1, que nós tínhamos uma resposta inflamatória a uma infecção. Depois, em 2001, o conceito de sepse severa e de choque séptico, né, com hipotensão refratária. E agora, mais recentemente, que é o conceito que nós utilizamos, o sepse 3, que usa um score chamado SOFA score, que é o Sequential Organ Failure Assessment, infecção, e nós temos então um score que nós podemos então avaliar se tem sepse ou choque séptico. A gente não utiliza mais o conceito de sepse severa, né? Próximo slide. Bom, então esse novo conceito, então nós excluímos a definição de sepse severa. Nós ficamos então com a definição de sepse e de choque séptico, né? Então, a sepse suspeita ou documentação da infecção, com score 1, 2 ou 3 no Quick SOFA, que nós vamos comentar a seguir, um aumento de 2 ou mais nesse score. Isso pode ser feito lá no pronto-socorro, né? Principalmente na unidade de emergência. E o choque séptico, então, a necessidade de utilizar medicação vasopressora para manter a pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio, né? E um exame importante é o lactato, né? Marque 2 milimol por litro após a reanimação volêmica. Então, você dá volume, pode dar vasopressor, e aí nós teremos então o choque. Então, sepse e choque. Próximo. Então, o Sequential Organ Failure Assessment Score, então esse score ele é padronizado internacionalmente, pode ser usado em qualquer hospital, no pronto-socorro, na área de emergência, nas enfermarias, assim por diante, né? Então, nós usamos critérios, que é a respiração, a pressão arterial sobre a fração inspirada de oxigênio, a coagulação, as plaquetas são importantes, a hipotensão cardiovascular, alterações também a nível de função hepática, como bilirrubina é importante,
e a escala de coma de Glasgow, que nós utilizamos para ver o rebaixamento do nível de consciência. E a função renal, né? A creatinina ou o débito urinário. Então, nós temos vários números aqui, que vai de 1 até 4. Então, eu tenho esses valores para cada uma desses dados, ou hipotensão, uma bilirrubina, e eu vou somar isso e dar, então, um score chamado SOFA. Próximo slide. Mas, se nós utilizarmos todos esses lá no pronto-socorro, na emergência, ou na UTI, isso é mais fácil, porque eu tenho mais tempo para fazer aquela análise. Mas, muitas vezes, na emergência, então, eles criaram o que se chama de Quick SOFA, né? Como se fosse um score mais prático e objetivo, que se utiliza, por exemplo, na unidade de emergência, que é o que nós vamos falar principalmente, né? Então, a frequência respiratória acima de 22 por minuto, a pressão arterial sistólica menor que ou igual a 100 milímetros de mercúrio, e alteração do nível de consciência, né? Então, esses três indicadores, rapidamente, o paciente chegando na unidade de emergência, você consegue frequência respiratória, pressão arterial, nível de consciência. Então, você vai fazer, então, presença de 2 ou 3 desses sinais clínicos avaliados pelo SOFA. Isso é o screening, né? Então, o screening é importante. Depois eu vou no SOFA, que eu tenho todos aqueles índices que eu mostrei para vocês, a fração inspirada de oxigênio, se eu tiver o PO2, se eu já tiver a HSBT, se eu tiver a bilirrubina, mas aquilo implica que eu tenho que ter já alguns resultados, né? Então, nesse caso aqui, então é o Quick SOFA. Então, o Quick SOFA, ele, olha, suspeita de sepsis, suspeita baseado nisso. Então, aí eu vou conseguir exames, eu vou conseguir dados clínicos, que eu vou depois ver se aquele SOFA completo, daqueles números, eu consigo dizer se aquela realmente é uma sepse ou já é um choque séptico. O próximo. Bom, isso é muito importante porque sepse é uma emergência médica. O paciente chega lá na emergência, ou se ele está na enfermaria e desenvolve algum quadro, depois ele teria que ir para a terapia intensiva. Então, isso pode acontecer às 3 da manhã, né? Eu tenho um diagnóstico de sepse de um paciente internado que estava internado por outro motivo. Então, a sepse é a emergência médica e nós salvamos vidas se nós fizermos o quê? Se nós fizermos diagnóstico clínico precoce. Temos que usar indicadores internacionais, né, como isso que eu comentei. Então, tem que haver uma certa homogeneidade para que eu possa suspeitar no doente que chega, ou no doente que está internado, quando eu sou chamado para avaliar um doente às 2 da manhã, lá na unidade de internação, né? É importante o diagnóstico laboratorial precoce, que é isso que nós vamos comentar, né? O diagnóstico clínico precede e o diagnóstico laboratorial precoce vem a seguir. Que exames vamos utilizar e que exames vão ser muito úteis para o diagnóstico. E a intervenção terapêutica precoce, que é o nosso objetivo aqui agora, nós falamos do antibiótico, né? Devemos dar antibiótico precocemente. Mas para isso, o diagnóstico clínico precoce, diagnóstico laboratorial precoce e intervenção precoce. Próximo slide. Então, é nesse slide aqui que vocês veem lá o título, ó, diagnóstico precoce e tratamento da sepse reduz a mortalidade. O objetivo é reduzir a mortalidade. A mortalidade em sepse pode chegar a 40%, 50%, dependendo da situação clínica do paciente, da faixa etária. Tudo isso nós sabemos que o paciente em sepse, ele tem uma mortalidade alta se você não tiver aqueles critérios de diagnóstico precoce e tratamento precoce. Portanto, tem esse gráfico aqui que mostra que o tempo de administração de antibióticos, se aquela sepse nós suspeitarmos for realmente uma infecção bacteriana, e nós vamos saber isso depois com os exames, mas nós podemos já introduzir antibiótico até 1 hora. Nós vamos mostrar aqui que até 1 hora dessa suspeita de sepse, nós temos redução da mortalidade. Então, cada atraso de hora que inicia a administração eficaz de antibiótico, aumenta a mortalidade em 7,6%, nesse gráfico aqui à direita, né? Então, nós vamos mostrar aqui que a sobrevivência do paciente vai depender de tudo isso que nós estamos falando. Então, eu consigo diminuir a mortalidade se eu fizer a administração eficaz de antibióticos. Que antibiótico? O objetivo aqui da nossa apresentação não é discutir qual é o antibiótico para aquela infecção específica, mas mais no sentido de que eu tenho algum indicador para usar um antibiótico, eu posso ser esse indicador me ajudar para escolher, tem necessidade de dar antibiótico, e nós vamos discutir também durante a apresentação
se nós vamos manter o antibiótico. Esse é um dos objetivos. Será que nós vamos manter esse antibiótico? Será que não se confirmou a infecção? E será que a procalcitonina pode ser útil para que a gente faça no diagnóstico e também no acompanhamento do paciente? Próximo slide. Então, sepse é uma emergência médica. Então, é uma campanha que muitos de vocês, tenho certeza que já acompanharam, né? Então, nós temos guidelines que são publicados internacionalmente em 2004, 2008, 2016 e o mais recentemente, aqui de 2018. Então, em 2015, esse Surviving Sepsis Campaign é internacional e o Brasil participou muito disso, da Sociedade de Infectologia, Sociedade de Terapia Intensiva e de Clínica Médica de Urgência. Então, que você aplique esses guidelines e possa medir se o seu serviço está seguindo isso. Então, em 2015, era de 3 a 6 horas para dar um antibiótico. Você verificou que isso ainda tinha uma letalidade mais alta. Então, em 2018, 1 hora. 1 hora. Mas, para isso, eu tinha que fazer algumas coisas. Eu tinha que fazer aquele SOFA, fazer uma suspeita clínica e colher exames. O lactato, para ver se ele estava com acidose, a hemocultura já coletada, antes de eu dar o antibiótico, evidentemente, dar volume, droga vasoativa e o antibiótico. Então, isso daqui é que tem que ser feito, né? Bom, isso eu faço na suspeita. Vamos ver se eu posso confirmar essa suspeita com exames. Por enquanto, eu estou usando o lactato, estou usando a evolução clínica, né? Próximo, por favor. Bom, evidentemente que o doente chega lá na unidade de emergência, ou ele está internado, você tem um diagnóstico suspeita de infecção. Ou você já tem infecção, muitas vezes, baseado numa pneumonia, então eu tenho uma ausculta clínica. Eu tenho infecção no trato urinário, eu tenho exame de urina 1, eu tenho infecção intraabdominal, tem queixa abdominal, pode ser uma apendicite. Algumas vezes é desconhecido, eu não tenho foco claro, você está com febre, aquilo pode ser bacteriano ou não. Infecção de pele e partes moles é fácil, eu vou identificar ali no exame clínico, né, se ele tem um pé diabético, ou se ele tem uma erisipela. Se tem catéter, se o paciente já veio de uma outra internação, ou está em home care, ele vem com catéter, faz diálise, então eu vou suspeitar de infecção também. Infecção do sistema nervoso central, então aquele indicador de rebaixamento de consciência é muito importante. Endocardite, se ele tem uma história de uma prótese de uma válvula, e outros, né? Então são sítios de infecção clínico. Todos vocês clínicos que possam estar assistindo fazem isso naturalmente, né? Então, naquela anamnese, isso aqui é questão, você vê isso em questão de alguns minutos, né? Próximo. E aí os testes laboratoriais de rotina. Então, aí entra o laboratório, né? O laboratório. Você pode fazer alguns exames, dependendo da condição do hospital, daquela unidade de emergência, do pronto-socorro, fazer exames de maneira mais rápida. Tem alguns laboratórios que têm, realmente, a maior parte deles, tem um laboratório que faz, através de equipamentos, como point of care. Ou seja, eu estou fazendo, não estou mandando para o laboratório central, estou mandando ali no point of care, na beira do leito. Então, gasometria venosa e arterial, a contagem, a análise morfológica dos leucócitos, mas isso lembra que tem um tempo, né? Eu vou fazer o hemograma. Bom, eu tenho que já tomar conduta, eu posso esperar o hemograma, muitas vezes, se eu tenho a suspeita de sepsis, para tomar aquela conduta em 1 hora. A proteína C reativa, que é um dos mais utilizados, mas que tem uma sensibilidade boa, mas uma especificidade muito baixa, né? Se o paciente teve trauma, teve um acidente ou procedimento, ele pode ter proteína C reativa elevada, e outras infecções que não sejam bacterianas também podem acontecer. Vou fazer o lactato, se eu puder desenvolver, o lactato é importante. Vou medir o PO2, a saturação de oxigênio, isso ele vai estar monitorizado, eu vou ter esse dado. Outros exames podem ser feitos, amilase, enzimas cardíacas, coagulação. O exame de urina 1, que vai levar um certo tempo, saber se ele tem leucocitúria ou não. Medir o débito urinário e as culturas, como eu falei, tem que colher. Pelo menos a hemocultura tem que ser colhida, a urocultura se eu tiver a urina. Próximo slide. Então, o que acontece? Você está fazendo lá o seu quick SOFA, você está com o paciente, muito bem. Aí você fala, mas eu gostaria de ter um biomarcador, um marcador de sepse que não fosse tudo apenas aqueles dados clínicos que eu comentei no quick SOFA, porque os outros testes do SOFA eu vou esperar um certo tempo, né? Então eu já tenho que tomar conduta mais rápida. Então eu não posso esperar 3, 5 horas, como se fazia aí até 2015, as recomendações.
Então, posso medir a proteína C reativa, posso medir o lactato, as citocinas. Agora, no caso de coronavírus, infecções graves, nós temos a oportunidade de estudar e de comentar num webinar aí da Beckman a respeito de infecções por coronavírus e citocina, interleucina 6, mas isso não é uma rotina, né? Marcadores de superfície, receptores solúveis, indicador precoce de sepsis também dos linfócitos, mas isso não está em rotina. O que está em rotina aqui de tudo isso é o lactato, que pode ser feito, mas o lactato ele aumenta em paciente com hemorragia, com choque, com outras alterações, ele pode ter é importante para dizer se ele está realmente um choque, né? Mas não quer dizer que aquilo seja realmente uma infecção bacteriana. A proteína C reativa, como eu disse, ela tem também essa especificidade mais baixa, né? Ela é mais fácil de ser feita. Mas e a procalcitonina, então, é muito importante. A procalcitonina está aqui nesse gráfico aqui à direita. Nós vamos ter lá em cima, em azulzinho, lá aqui à direita, a procalcitonina, que ela sobe realmente já nas primeiras horas, né? E você já tem um aumento da procalcitonina, ela fica elevada a 48, 70, 72 horas. E quando a gente fala proteína C reativa, ela leva um tempo maior, ela pode ficar mais alterada, leva um tempo maior em relação. Então, a procalcitonina nesse gráfico aqui mostra que eu poderia utilizar como um marcador, um biomarcador. Ela é ou não é um biomarcador? É o que nós vamos comentar aqui. Próximo, por favor. Então, o que é a procalcitonina, né? A procalcitonina, isso aqui já vem desde o final do século passado que se observou isso, né? A procalcitonina é produzida, né? Tem um gene, ela é, evidentemente, como todas as proteínas, ela tem uma codificação lá no cromossomo 11, tem um gene, e normalmente essa procalcitonina, ela é produzida ali pelas células da tireoide, né? E ela vai depois, é um precursor da calcitonina, que é produzida lá pela tireoide, que tem os seus efeitos. A procalcitonina não tem efeito hormonal. Quem vai ter efeito hormonal é depois que essa procalcitonina vai se transformar lá em calcitonina, certo? Isso é o que acontece com o indivíduo normal. E os níveis de procalcitonina são muito baixos, normalmente, se eu fizer em pessoas normais, que não tem nenhum processo infeccioso, não tem estão rígidos, eu vou ter um nível muito baixo. O que se verificou é que quando você tem uma infecção bacteriana, e particularmente quando tem sepsis, e que você tem, então, um estímulo não só da tireoide, mas de outros órgãos. A procalcitonina não seria só produzida pela tireoide. Então, nós temos a pituitária, o hipotálamo, células intestinais e células neuroendócrinas. Então, células neuroendócrinas, elas passam, então, a liberar procalcitonina e nos valores do sangue. Então, é isso que acontece, e quando os primeiros estudos mostraram que na realidade, quando você tinha infecção, eles viram que a procalcitonina aumentava bastante quando você tinha infecção bacteriana e sepsis. Tem uma boa especificidade, não é 100%, mas é uma boa especificidade. Então, lembrando que é produzido na tireoide, mas quando você tem esse processo, ela é produzida, então, nessas células neuroendócrinas, inclusive no intestino também. Próximo. Bom, então o que é? Glicoproteína, precursor de calcitonina, sem atividade hormonal. Os níveis séricos habituais são baixos, menor que 0,01 nanogramas por ml. Veja bem, nós estamos falando de nanogramas. Então, os testes laboratoriais, o laboratório, os kits desenvolvidos pelas empresas vão detectar nanogramas. Então, é preciso uma padronização rigorosa, isso é feito, para que você tenha a detecção de nanogramas, né? Não é miligramas. Lá, quando nós vamos no PCR, é diferente. Níveis séricos são elevados por infecção bacteriana e relativamente pouco por infecções virais e fúngicas. É muito pouco, principalmente infecção fúngica. Infecções virais, a procalcitonina não tem uma elevação significante, né? Quando diz que é muito pouco. Em medicina nós não temos um 100%, mas a especificidade aqui é para infecção bacteriana. Uma coisa importante é que quando eu doso uma vez a procalcitonina, eu tenho um valor X. Eu poderia dosar novamente em 24, 48 horas para ver se aquele valor ele aumenta, se aquele valor diminui, e uma relação de quantos por cento aumenta ou diminui. Então, dosagens seriadas, elas seriam úteis para descalonamento de antibiótico. Eu estou tendo um processo infeccioso, eu vou poder descalonar o antibiótico, normalmente estou usando lá uma semana de antibiótico para descalonar o antibiótico.
Então, eu tinha procalcitonina elevada e ela está baixa. Ou eu não tinha procalcitonina e vou dosar para ela estar baixa. Eu tinha outros marcadores naquele doente que está já internado. Infecções bacterianas graves, porque muitas vezes você vai suspende ou não suspende o antibiótico. Nós não vamos falar exatamente de suspender ou não suspender no doente grave lá depois de uma semana de uso de antibiótico. Nós vamos falar quando o doente chega ali com sepsis, se nós podemos utilizar isso para dar antibiótico ou, que é um dos objetivos de muitos estudos, tentar retirar o antibiótico precocemente, já que esse antibiótico poderia ser prejudicial ao doente, reações alérgicas, toxicidade e talvez resistência bacteriana. Será que isso a gente consegue? É isso que nós vamos discutir aqui. Próximo, por favor. Então está aqui, ó, inferior a meio nanograma por ml, baixo risco de progressão para sepsis. Então o paciente chegou lá no pronto-socorro, ou ele está na UTI, teve febre, tem um quadro, ele rebaixou, ele tem um SOFA que sugere, mas pode não ser infecção. Né? Caso seja clinicamente indicado, considerar nova dosagem depois de 6 a 24 horas. Essa é a questão. Dosa ou não dosa, né? Como todo exame, tem o seu custo, tem o laboratório em point of care, eu tenho que fazer e dar aquele resultado rápido. De meio a menor que 2, o risco é moderado de progressão para sepsis, e aqui nós já temos um dado importante, né? Então, não é aquele 0,5. Então, tem um risco moderado, provavelmente eu vou dar antibiótico, é evidente que eu tenho que ver os outros marcadores, o raio-x de tórax, o quadro clínico, mas eu vou já ter um indicador. Olha, esse indicador sugere que eu possa evoluir para a sepse. Eu tenho infecção, mas a infecção vai evoluir para a sepse? Eu vou mandar o doente embora para casa com infecção urinária, uma pele-nefrite, uma pneumonia. Então, será que eu vou utilizar um marcador e falar, olha, ele tem um índice aqui de procalcitonina que sugere que o risco moderado. Mas de 2 a menor que 10, alto risco. Então, se eu posso não ter dosado, mas se eu dosei e deu 5, 4, esse paciente tem um altíssimo risco de progredir para sepse, certo? Infecção bacteriana, né? Então, são esses 3, evidentemente, que eu vou ter. Isso já vem no laudo lá do laboratório, ele vem com essas indicações de baixo risco, risco moderado e alto risco, para o clínico poder utilizar aquele marcador. Próximo. Mas eu não falo aqui do antibiótico. Próximo. Bom, então eu tenho aqui nesse autor, aqui está no Chester, aqui 2019, ele colocou então se você pode ou não dar o antibiótico ou retirar o antibiótico. Então, antibióticos iniciado em doentes críticos para infecções presumíveis, a infecção é presumível, e sepsis, né? Então, se a procalcitonina estiver alta, aqui do lado direito aqui do slide, né? A infecção bacteriana é suspeitada, né? Tem procalcitonina elevada, eu posso tratar com antibiótico, né, para esse paciente, né? Se eu dosar novamente a procalcitonina e ela diminuir, eu poderia diminuir o tempo de antibiótico. É isso que esse slide ele tenta dizer. Então, procalcitonina, vou dar antibiótico e eu posso diminuir o tempo, né? Por quê? Tem reações alérgicas, tem resistência, tem infecções por Clostridium, e eu posso até ter um efeito benéfico na mortalidade e tempo de estadia do paciente no hospital. Bom, mas se não melhorou com antibióticos, eu tenho que procurar outras coisas, né? Eu posso continuar dando antibiótico, mas ele pode ter outros fatores, ele pode ter sangramento, ele pode ter outras manifestações, ele pode ter doenças inflamatórias, outras graves, né? E doenças virais, inclusive, né? Que eu então posso fazer procurar outras coisas aqui. O que é importante é ver se você diminuiu ou não a procalcitonina, pelo menos nesse organograma aqui. Se a procalcitonina é baixa, eu tenho uma suspeita de que a infecção não é bacteriana. Então, eu poderia me basear nisso para parar o antibiótico que foi introduzido. Tá? E tentar fazer um diagnóstico de uma outra causa, né? Eu vou lançar a mão de outros exames para diagnóstico, de exames que não são da área infecciosa ou de infecções bacterianas, e eu posso começar o tratamento de outras infecções. Eu tenho uma doença inflamatória, eu tenho lúpus, eu tenho artrite reumatoide, tenho infecção junto ou tem só inflamação, ou eu tenho Covid, né? Eu tenho Covid e não tenho infecção bacteriana, é uma infecção viral, certo? Eu vou, então, ver a procalcitonina pode ser útil, a procalcitonina está normal e a proteína C reativa pode estar alta, né? Então, ele seria mais específico.
o que vai acontecer na vida real é que nós, muitas vezes, damos antibiótico, e não é uma crítica a quem está vendo, porque eu não tenho um marcador adequado, eu dou um antibiótico e acabo mantendo esse antibiótico por 5 dias, uma semana, até que eu tenha uma caracterização se aquilo é uma infecção bacteriana mesmo, alterações radiológicas, e mesmo aí uma cultura, né, que eu vou coletar e o resultado vem lá depois de 48 ou 72 horas. Né? Próximo, por favor. Então, aqui no Clinical Microbiology Infection, então esse aqui de 2019, então é uma tentativa, né? Isso daqui é uma tentativa. Então, estou mostrando para vocês como uma possibilidade de você utilizar isso aqui, esse slide é da terapia intensiva, né? Então, se eu tenho uma procalcitonina menor que meio, né? Meio é o nosso breakpoint aqui, é o cutoff, é meio, né? Então, se eu tenho, é uma baixa probabilidade. Mas você pode usar antibiótico se você tem uma suspeita clínica, né? O que é importante é que seria que você vai repetir 24, 48 horas, para que você possa, já que ele é menor que meio, ele continua menor que meio, eu poderia suspeitar um antibiótico. Muitas vezes é difícil não dar um antibiótico naquele paciente ali no pronto-socorro. Se eu tenho uma alta probabilidade, porque ele está maior igual a meio, então eu tenho uma provável infecção bacteriana, eu posso entrar com antibiótico, mas eu posso depois medir também 48 horas depois, e se houver uma queda acima de 80%, ou ele ficou menor que meio, eu poderia descontinuar o antibiótico. Se eu tenho uma infecção já muito bem suspeitada e a procalcitonina é menor que meio, eu posso fazer a mesma coisa, né? E medi-la também 48 horas. Agora, se eu tenho uma alta probabilidade, eu já utilizei o antibiótico, né? Porque eu estou falando a alta probabilidade dele evoluir para sepsis, né? A infecção ele tem, mas eu quero saber se ele pode evoluir para sepsis. Então, eu poderia descontinuar o antibiótico. Isso daqui é apenas uma sugestão desse autor para que você utilize esse marcador. Você pode utilizar só uma dosagem, depois de fazer a segunda, fica difícil depois você se basear em procalcitonina para suspender o antibiótico. Você tem que fazer uma dosagem e poderá ou não suspender o antibiótico. Muitas vezes isso não é feito. Próximo slide, na unidade de emergência agora, próximo slide. Na unidade de emergência, então, departamento de emergência, eu posso fazer a mesma coisa, né? E aqui tem uma questão, porque o paciente, se você tem uma procalcitonina menor que 0,25, poderia ser um outro marcador, você vai dizer, não tem o risco menor de ir para sepsis, ele vai para casa, né? O problema é que se você teria que repetir, o paciente foi liberado, então aqui eu poderia liberar o paciente, né? Quando eu tenho uma procalcitonina maior de 0,25, eu não deveria liberar o paciente, né? Mesmo que a infecção seja incerta, porque aqui eu tenho um valor incerto. O valor é alto, mas eu estou dizendo que ele é um marcador de sepsis, inclusive, né? Quando eu tenho uma infecção bem suspeitada, esse paciente vai provavelmente ser internado, não precisa ser terapia intensiva, se for sepsis, ele teria que ir para a terapia intensiva mesmo, e eu posso utilizar também a dosagem seriada da procalcitonina, usando o mesmo critério, para que eu possa, eventualmente, descontinuar o antibiótico. Normalmente, quando você introduz antibiótico com a suspeita, infecção, ou o risco de sepsis, você não tira. Vai tirar um dos objetivos dos estudos é ver se isso permite que você possa suspender o antibiótico nessas situações. Próximo. Próximo. Bom, então o que nós vamos mostrar para vocês então? A procalcitonina, ela deveria ser indicada, pode ser indicada, se eu tenho point of care, em unidades de emergência, com todos aqueles critérios que eu mostrei para vocês. Isso não implica que eu não dê um antibiótico. Se eu tenho SOFA lá, o quick SOFA, eu vou dar antibiótico. A pergunta é se eu suspendo. É melhor dar um antibiótico num quadro em que eu tenho uma suspeita de sepse. Eu não estou falando que ele tem uma erisipela na perna e que não tem nada daquele quick SOFA, então não é uma evolução para sepse. Posso dosar também aí a procalcitonina e ver se esse paciente poderá ter um risco maior. Mas a ideia é perguntar se é possível, no dia seguinte,
ou no dia seguinte, porque tem 24, 40 horas, eu tirar o antibiótico desse paciente, baseado na procalcitonina. Existem estudos, isso daí, da parte da vida real, precisa ser testado, né? Muito bem. Então, aqui comentando os testes, por exemplo, que são disponíveis pela Beckman no combate à sepsis. Então você tem a avaliação clínica do paciente, como eu comentei para vocês, a frequência clínica, lá para conseguir aquele quick SOFA, ou SOFA completo, né? Se você vai dar antibiótico ou não. Avaliação da infecção, está aqui o quick SOFA. E vou fazer exames, vou fazer tomografia, vou fazer exames vasculares, vou fazer outras medidas e outros testes. E está aqui os testes que nós podemos fazer, que é a PCR, para ser reativa, com aquela falta de especificidade que eu comentei, né? Eu posso fazer a procalcitonina, que é isso que nós estamos comentando, o lactato, que vai dizer que tem alteração hemodinâmica aí, que eu posso estar com acidose, a urina 1, que pode estar alterada, e não quer dizer que possa evoluir para sepsis, né? Eu vou fazer hemocultura, a gasometria arterial, e hemocultura eu vou coletar sempre quando eu tenho suspeita de sepsis. Eu não colho hemocultura no pronto-socorro em pacientes com infecção que eu não tenho a suspeita de sepsis, senão eu vou colher hemocultura de todos os pacientes com infecção que chegam lá com sinusite, pneumonia, infecção urinária. Então, isso é importante, que o clínico vai fazer essa seleção. Outros marcadores também, um marcador de linfócito também é importante, que tem sido estudado, e que poderá, evidentemente, ser utilizado em rotina e que pode nos ajudar também na sepsis. Então, isso tudo são marcadores que estão no laboratório, o equipamento do laboratório está lá, em point of care, eu poderia fazer isso de maneira rápida, né? Mas eu dei o antibiótico, se eu tenho suspeita de sepsis, eu dei o antibiótico, uma hora, não vou ficar esperando 3 horas com todos os resultados, ou até procalcitonina para dar um antibiótico. A pergunta é, se a procalcitonina der baixa, se a procalcitonina depois ela está alta e depois abaixou, se eu poderia ou não suspender o antibiótico, esse é o objetivo da nossa discussão, né? Próximo slide. Então está aqui esse slide aqui, então é da Beckman, né? Mostra então a jornada do paciente quando ele chega ali no pronto-socorro, né? Ele vai ser avaliado pelo clínico, né? Ele vai ver se tem uma suspeita de infecção primeiro, ele vai ser feito o hemograma, né? Só que aqui, se ele já chegou, eu poderia já falar, não vou esperar o hemograma, vou colher o hemograma, mas ele já está deitado na maca porque tem um quick SOFA alto, né? Então, aí, se tem esse número de sepse grave, eu já estou fazendo medidas para ele, já estou fazendo medidas de volume ou de noradrenalina, né, da rosativa. Enquanto isso, o laboratório está trabalhando, né, com vários indicadores. E a procalcitonina está aqui, nesse meio aqui. Então, esse teste é disponível, eu acredito que ele seja útil para que você... A pergunta é se faz de pronto-socorro. Em terapia intensiva, o paciente está lá, o paciente internado, você pede. O resultado tem que vir rápido, né? Também não adianta você pedir e o resultado vir depois de 2 dias. Então, o laboratório tem que estar preparado para isso, né? E o tratamento antibiótico independe desses testes aqui, como eu falei, naquela primeira hora. Mas depois que você dá o antibiótico, e o paciente estabilizou, ou o paciente evoluiu, foi para a UTI, eu vou discutir depois se eu vou manter o antibiótico ou não daquele paciente, porque a infecção verificou-se que era viral, ou tem uma suspeita que seja viral. Citomegalovírus é um vírus, dá um quadro pulmonar. Pode confundir com infecção pulmonar. Muito bem, eu não tenho o diagnóstico de citomegalovírus feito inicialmente, mas eu posso mostrar que, ou pelo menos evidenciar que a procalcitonina está baixa. Será que eu vou manter aquele antibiótico, ceftriaxone, azitromicina? Isso a gente faz com o Covid, né? O Covid vai tomar, então, azitromicina, ceftriaxone, todos os Covid? Não. Então, a gente utiliza, no caso que a gente faz na rotina, o PCR, mas a procalcitonina é muito útil, né? Porque e tem outras utilidades também para que a gente utilize medicamentos que são imunomoduladores, como o tocilizumab, né? Então, se eu tenho procalcitonina alta, é melhor não dar o tocilizumab, porque eu vou facilitar que a infecção, né, nesses pacientes, porque eu vou diminuir a prova inflamatória dele. Mas isso tudo eu comentei um outro webinar com vocês, né? Então, é isso que é importante. Então, indicadores precoces na sepsis, na jornada de diagnóstico, o paciente pode ganhar horas preciosas e poderá ser útil também para o que se chama de stewardship, de uso de antimicrobianos, tentar diminuir o uso sem prejuízo do doente. Tem que ser feito com muito critério. E deixei claro aqui que se você não tiver uma segunda dosagem, talvez você não possa
ter segurança para suspender o antibiótico e acaba mantendo mais tempo. Então, a dosagem sequencial da procalcitonina é importante. Se você tem uma dosagem só, já é útil, né, para dizer que aquilo é infecção bacteriana, mas se você quiser mexer ali com antibiótico, escalonar antibiótico, você teria que ter mais uma dosagem, ver se diminuiu 80%, que é um dos cutoffs que se utiliza, né, dos estudos. Então, esse que eu tinha para apresentar para vocês, eu creio que vocês vão ter perguntas, né? Então, ela é útil, recomenda-se que seja utilizado, tanto na emergência quanto lá na UTI um critério um pouquinho diferente. Eu agradeço a atenção de vocês e eu espero que tenham perguntas, que a gente possa aproveitar um pouco do tempo aí. Muito obrigado. Próximo slide, que é obrigado. Próximo slide. Muito bem. Muito bem. Obrigado. Está aí o slide do obrigado para todos, a paciência de vocês, aí nesse horário, é começo da noite. E vamos ver, eu acredito que vocês tenham perguntas, porque existe aí algumas, eu mostrei para vocês alguns trabalhos, né, que tem uma visão um pouco diferente aí para você utilizar antibiótico. Quem utiliza antibiótico não é só a dosagem, né? Então tem que ter uma formação clínica muito boa. Doutor, muito obrigada pela aula que o senhor tá nos dando, né, em referente à procalcitonina. Eu tenho aqui algumas perguntas da audiência. A primeira delas é, com o uso da procalcitonina em pacientes internados com COVID, o senhor acha que o teste será mais difundido em outras situações? Os prescritores estão mais conscientes do benefício do teste? Sim, a procalcitonina teve digamos, um certo boom, né? Principalmente na Europa, aqui no Brasil nem tanto, para que se utilizasse a procalcitonina o descalonamento do antibiótico no doente lá que está tomando uma semana, 10 dias. Por que eu uso 10 dias e não 7 dias? Então, isso está muito bem definido, né? Quanto ao uso da procalcitonina para o diagnóstico, a suspeita de infecção bacteriana e a possibilidade de ir para sepsis, no caso do COVID, é um teste que eu considero que o paciente que tenha internado com COVID, que tenha dessaturação, que tenha um quadro importante, deve ser dosado a procalcitonina, porque ela vai mostrar também que a possibilidade de ter infecção bacteriana nesse paciente. Então, aí não estou falando de usar ou não antibiótico, mas o que aconteceu com o COVID? Os colegas infectologistas e clínicos, todos, passaram a utilizar a procalcitonina e vendo a sua utilidade, inclusive na indicação ou não de dar esses anti-inflamatórios potentes como o tocilizumab, né, e outros, né, que você tem procalcitonina alto risco de infecção bacteriana e sepse. Se você utilizar, você pode piorar o paciente, inclusive utilizando. Então, se a procalcitonina está normal, isso é muito importante, me dá mais segurança que eu possa utilizar esses imunomoduladores aí, como o tocilizumab, né? Então, realmente, a procalcitonina se mostrou muito útil nos pacientes COVID. E aqui na sequência tem uma pergunta que está bem relacionada a isso que você acabou de dizer, que é justamente uma dúvida referente a isso, ao uso da procalcitonina em pacientes com COVID, né? Então, a pergunta é, se a especificidade maior fica para sepses bacterianas, por que é muito solicitada para paciente em UTI com COVID? Então, o paciente em UTI, o paciente com COVID, principalmente os que estão em UTI, né? Eu, inclusive, tive COVID e fiquei em UTI 15 dias. Não fui entubado. Os meus colegas infectologistas, que cuidaram muito bem de mim, porque eu sobrevivi, né? Eles dosaram a procalcitonina. E a procalcitonina minha não estava elevada, né? Talvez fosse dado o tocilizumab. Estou dando um exemplo de um paciente, né? Então, poderia ter sido suspenso o antibiótico, eles deram inicialmente, né? Quando eu dosei a procalcitonina que estava normal. Então, eu não deveria, com procalcitonina normal, e não evoluir para infecção bacteriana, né? Então, isso é muito importante. Agora, se eu tivesse uma procalcitonina alta e está sem antibiótico, veja bem a resposta. Se a procalcitonina está alta
ele é um marcador de sepse também. E eu estou sem antibiótico, vamos dar antibiótico para esse paciente. Ele não tem sepse ainda, então não é a sepse, mas eu daria antibiótico, porque a tomografia, as imagens, quem tem experiência com Covid, muitas vezes é difícil saber se aquela infecção é bacteriana ou não. Outra coisa, o paciente que sobrevive do Covid, ele vai ter chance maior de ter infecções relacionadas à assistência à saúde, catéteres, tudo isso. Então aí ele começa a ter febre, que ele não tinha, e aí, bom, a febre que ele está tendo, a procalcitonina é muito útil. Procalcitonina alta, vai atrás, não espera a hemocultura. Aí, se você esperava, a hemocultura positivou, eu não dei antibiótico. Então, nesse aspecto, é muito bom. O paciente com Covid, que sobrevive, paciente do UTI, ele fica 2 meses lá, procalcitonina é muito útil. Ele piorou, ele estava indo bem, piorou, procalcitonina, né? Eu vou colher outros exames também, mas talvez eu tenha que mudar o antibiótico também, né? Então, isso é uma experiência que nós, infectologistas, estamos tendo, os pneumologistas desses pacientes. Não é só para a procalcitonina, evidentemente, mas ela é muito útil nesse sentido. Perfeito, doutor. Aqui temos uma outra pergunta. Qual a frequência indicada de testagem da procalcitonina para pacientes em antibiótico-terapia? Quantas dosagens seriam relevantes? Muito bem, essa é uma pergunta, é a pergunta crítica, né? Eu faço uma dosagem, isso vale para outros marcadores. Eu faço um hemograma, né? Eu vejo, tá com leucocitose de via esquerda. Amanhã eu vou fazer outro hemograma, né? Não é isso? Olha, eu dei antibiótico, o que aconteceu? Diminuiu a leucocitose, o de via esquerda diminuiu. Então, o hemograma a gente pode fazer lá todos os dias, né? E, bom, a proteína C reativa se faz com mais frequência. A procalcitonina, ela, no meu modo de entender, para ajudar no diagnóstico, certo, de infecção bacteriana, uma dosagem poderia ser útil. Se eu vou utilizar para ver a evolução da infecção, ou se aquilo não é bacteriano, eu tenho que fazer pelo menos 2 dosagens, né? A primeira e uma segunda. Quando? Nesse estudo que eu mostrei para vocês, eles sugerem 48 horas. 24 talvez seja pouco tempo. 48 horas, 24, 48 horas. Bom, será que 2 dosagens? Bom, aí o que acontece? O paciente continua internado e chega no 7º dia, não suspendeu o antibiótico, porque o médico não quis suspender o antibiótico, apesar da procalcitonina ter caído. Então, lá no 7º dia, eu faço uma 3ª dosagem. Ou não doso, né? Porque aí eu posso ter um critério. Então, se eu quiser fazer um programa de stewardship, de uso de antimicrobiano nessas situações, a procalcitonina, pelo menos 2 dosagens. Aquele paciente que está tomando antibiótico há 7 dias, 10 dias, ele está indo bem, e eu quero ter um critério para suspender, e o PCR não é um bom marcador, eu faço uma dosagem, se der menor que 0,20, 0,5, eu falei, então eu estou mais seguro para suspender. Eu fiz uma, né? Já que eu não tinha uma primeira. Né? E naquele paciente que também está lá internado, com febre, e que ele é um doente oncológico, que tem metástases, tem infecção ou não tem infecção, tem neoplasia de pulmão, e aí eu faço o raio-x, tem infecção ou não tem, eu dou antibiótico para ele, e ele continua com febre, lá no 7º dia. Vamos dosar a procalcitonina. A procalcitonina normal, aquilo deve ser manifestação da neoplasia. Então, suspender o antibiótico. Então, para isso é um bom marcador, talvez uma dosagem. Então, o que eu recomendaria para que, se você for utilizar para escalonar antibiótico, pelo menos 2 dosagens, né? Muitas vezes não tem nenhuma, então tem que fazer uma ou 2. Perfeito. Agora, nós temos 2 perguntas que são bem parecidas uma com a outra, eu vou ler as 2 juntas. A minha pergunta é sobre os indicadores de desfecho clínico, como tempo de internação e custo de tratamento. Os artigos não são uniformes em identificar os ganhos. Como implantar e mensurar esses ganhos para demonstração às operadoras? Existem trabalhos avaliando custo-efetividade, diminuição de tempo de internação, custo de uso de antibióticos, etc.? Tem várias revisões sistemáticas, né? Isso só pode ser obtido, não é de um estudo único, porque varia muito a população de pacientes daquele hospital, daquela unidade, né?
Então, as revisões sistemáticas, e eu pude levantar, eu não apresentei aqui, mas eles mostram o seguinte, que você não tem ainda um dado das revisões sistemáticas que você vai diminuir mortalidade e diminuir custo, né? Custo, quando a gente fala de custo para a operadora, a pergunta do operador é o tempo de internação, né? Eu estou falando do paciente lá de terapia intensiva. No paciente que chega lá no pronto-socorro, também eu poderia dizer, vai diminuir mortalidade. O que diminui mortalidade, na realidade, é você seguir lá o sepsis, a campanha de sepsis, né? Da sobrevivência do sepsis. Eu fazer realmente o diagnóstico precoce de sepsis, eu introduzir o antibiótico precocemente, utilizando ou não marcadores, né? E eu diminuo mortalidade e diminuo também tempo de internação, porque se eu fizer diagnóstico precoce, então esse é o primeiro. Quando eu uso um determinado biomarcador, né, como na procalcitonina, os trabalhos muitas vezes eles não têm uma conclusão na revisão sistemática. Então, tanto que eu apresentei aqui para vocês o benefício que pode ter para diminuir o antibiótico. Se diminuir o antibiótico, vai diminuir custo, se diminui, né? E diminui efeitos colaterais para o paciente, mas isso não necessariamente vai diminuir a letalidade, até porque muitos pacientes eles têm comorbidades, né? A letalidade tem que ser corrigida 15 dias, 30 dias, até por outras patologias. Então, a pergunta é muito importante, as revisões sistemáticas não são conclusivas, quando eu falo de mortalidade, quando eu falo de tempo de internação. Existem trabalhos que mostram isso, existem trabalhos que não mostram, tem também trabalhos em pediatria, até em unidade em crianças neonatos, né? Já são mais complexos ainda, mas de qualquer maneira o objetivo do que eu apresentei aqui é poder diminuir aquele uso do antibiótico com segurança, né? Pode ser que isso no cômputo geral lá daquele hospital não diminua o tempo de internação, e eu tenho que refazer esses estudos. Seria interessante estudos desse tipo no nosso meio, né? Então tem poucos do nosso meio utilizando esse tipo de análise, né? Mas é importante as revisões sistemáticas. Então eu vou pegar vários trabalhos. Perfeito. Segundo estudos, os níveis de procalcitonina se elevam dentro de 6 a 12 horas do início da infecção bacteriana, e sua queda é esperada após controle do quadro infeccioso. Existe relação do quão aumentados esses níveis possam estar de acordo com a virulência do micro-organismo? Essa é uma boa pergunta também. Aliás, duas perguntas estão sendo muito boas. Vamos tentar aqui responder, eu como infectologista e microbiologista, né? Então, algumas infecções, elas são extremamente graves e de evolução muito rápida. Eu vou usar um exemplo da meningococcemia, né? Então, meningococcemia, o meningococo, ele está lá, de repente, aqui tem evolução de horas, né? Então, você vai ter uma sepse, vai ter uma liberação de endotoxina. Então, todas as bactérias que liberam endotoxina, são os bacilos gram-negativos, a evolução é mais rápida e você vai poder evoluir para sepsis, tanto que nos estudos que eu não mostrei aqui, quando a gente fala de sepse, né? Que no Brasil também, a gente participou de estudos desse tipo, a maior parte, mais recentemente, são causadas por bactérias gram-negativas, inclusive as famosas Cladicelas KPC aí nos hospitais, a própria Escherichia coli, pielonefrite, que é bacilo gram-negativo. Então, esses têm endotoxina na sua parede, você tem endotoxina na sua membrana. A endotoxina não tem nos gram-positivos. Mas gram-positivos também podem evoluir. Então, um Staphylococcus aureus, produtor de toxina, por exemplo, PVL, ele evolui rapidamente. A grande maioria não produz o PVL. Então, exotoxinas, endotoxina. Então, se você tiver um meningococo no início, até a procalcitonina vai estourar rápido. Não só a procalcitonina, como todos os marcadores. Então, no caso de bacilos gram-negativos, eu posso ter... Essa é uma pergunta que também gostaria de comentar, assim, você fala, bom, mas eu isolei do sangue do paciente um Staphylococcus epidermidis, e ele não evoluiu para sepsis. Pode ser que na coleta, contaminação, ou ele tem baixa virulência. Então, a pergunta é muito importante. E aí eu vou dizer, eu teria que medir, né? A procalcitonina vai aumentar menos nessa situação do que vai aumentar, por exemplo, uma infecção por uma Klebsiella KPC
na corrente sanguínea ou uma pielonefrite por esse micro-organismo, né, que tem a endotoxina. Eu usei o exemplo do meningococo, né, mas podemos usar outros exemplos também. Perfeito, doutor. Temos acredito que seja a última pergunta, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente ainda tem 10 minutos. Por favor, nos envie via chat, enquanto o doutor responde esta, que nós já passamos as próximas também. O senhor falou sobre o MDW, que é um indicador precoce de sepsis fornecido pelos equipamentos da Beckman Coulter. O senhor pode falar alguma coisa sobre a correlação entre a procalcitonina e o MDW como indicativos de sepsis? Então, o MDW, a vantagem dele, quer dizer, nós estamos esperando os resultados da liberação dos estudos, né, para que se possa usar em rotina, porque o equipamento ele dá esse MDW, que é um marcador ali do MDW, do tamanho ali do linfócito, né, você consegue medir isso no aparelho, e conforme a morfologia desse linfócito, você teria, então, uma chance maior de evoluir para sepse, né, infecção e sepse, porque você tem um hemograma, e ele faz parte do hemograma, né? A gente não utiliza na rotina ainda aqui no nosso meio, mas porque você precisa da liberação desse marcador, mas ele pode ser feito num desses equipamentos da Beckman, é só os da Beckman que tem o MDW no seu hemograma, né? Muito bem, então esse é um marcador muito rápido, porque o hemograma, todos os pacientes vão ter hemograma, nem todos os pacientes vão ter a procalcitonina, né? Então existe uma correlação de sepse não entre o MDW e a procalcitonina, porque se ele tem suspeita de sepse, a procalcitonina e bacteriana aumenta nos dois, né? Aumenta nos dois, certo? Aumenta naquele, você tem um indicador, um nível de cutoff lá também do MDW, né? Mas também no MDW você tem os pacientes que possam ter neoplasias, os pacientes que têm doenças inflamatórias, né? E isso também tem sido estudado, avaliado, que realmente ele é um marcador útil. Tem que se analisar com cuidado, né? Você tem que associar. Se você tiver procalcitonina alta, MDW sugestivo, acima de 20, 21, que é o indicador, você tem mais um dado. Então vamos dizer o seguinte, é evidente, se eu tenho dado clínico, se eu tenho o dado da infecção mesmo, suspeita dele, clínica, se eu tenho PCR, se eu tenho procalcitonina, se eu tenho MDW, esse clínico vai ter mais dados para poder orientar melhor o paciente. Inclusive, se ele vai liberar o paciente para ir embora para casa depois de algumas horas no pronto-socorro. Esse é um desafio muito grande para nós que trabalhamos em pronto-socorro. O infectologista não, porque ele não está no pronto-socorro, né? Então não adianta ligar o telefone lá e falar, posso levar o doente para casa? Vamos ver. Ele está lá já há algumas horas, melhorou a pressão, então procalcitonina, se eu puder fazer o MDW, é um teste a mais. Ele sozinho não vai, assim como a procalcitonina sozinha também não vai resolver. Se eu tiver procalcitonina e MDW, quem sabe, né? A gente pode ter um estudo aí que possa mostrar que os dois juntos me dão uma sensibilidade boa e uma alta especificidade para sepse, né? Certo? Perfeito, doutor. Bom, terminamos as perguntas de hoje. Eu agradeço imensamente a participação do doutor e de todos que estão aqui no nosso encontro hoje. Espero que possamos novamente nos encontrar em breve. Temos muitos temas a serem discutidos. Eu aproveito para convidar a todos para assistir os nossos workshops que acontecerão no Congresso Brasileiro de Patologia Clínica, que será virtual novamente este ano, né? Teremos 2 workshops bem interessantes, e um deles, inclusive, falando sobre o MDW. Então, quem tiver interesse de conhecer mais sobre esse parâmetro que foi citado pelo Dr. Pinhatari, está convidado, e esperamos todos no nosso stand virtual. Obrigada, doutor, novamente. É um prazer sempre ter você conosco. Obrigada, pessoal, e boa noite a todos. Obrigado a todos, boa noite. Aproveitem. E se cuidem, por favor, continuem usando máscara, nós estamos na epidemia ainda. Não se descuidem, tomem vacina e se cuidem, todos vocês. Isso Obrigado. mesmo. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.